neste módulo, então, nós falaremos sobre as experiências conjugais. E uma pergunta que vai nos acompanhar nas nossas diferentes discussões é: o que é o amor? Nós sabemos que quando a gente ouve a palavra amor, são muitos os significados culturais ali condensados, inclusive idealizações de felicidade, de realização, de completude. Existe toda uma ideia do amor como um caminho para nós sermos felizes, ou até mesmo como o caminho para nós sermos felizes. Então não há como falar sobre o amor sem falar sobre esses ideais culturais. Ao mesmo tempo que tem essa dimensão do amor idealizado, existem também os amores vividos. Como que são as relações amorosas? Como é a busca por encontrar alguém que eu ame? Como são os apaixonamentos? Como é a vida em casal? Ao mesmo tempo que são muitos os significados culturais condensados na palavra amor, nós vamos nos deparar a cada pessoa que nós escutamos com uma história singular e com referências singulares de como para aquela pessoa há referências, significados, memórias, expectativas amorosas. Então faz parte também da nossa escuta em psicologia notar essas singularidades do que o amor pode significar, de como o amor pode ser vivido. E para a gente falar então das experiências conjugais, outra pergunta importante é: como que as experiências relacionadas ao amor chegam à clínica? Quando vocês se imaginam nessa posição de escuta clínica, de alguém chegando, nós sabemos que grande parte das vezes o que motiva a busca por atendimentos clínicos é alguma forma de sofrimento, é alguma busca por poder lidar com esse sofrimento, transformar esse sofrimento. Então, como que as experiências relacionadas ao amor chegam quando alguém procura atendimento em psicologia, em psicanálise, quando alguém traz alguma forma de sofrimento, alguma demanda de mudança, de transformação? Então, vamos pensar nessas duas questões, tanto no que é amor, quanto em como as experiências relacionadas ao amor chegam à clínica. Para a gente pensar nessas questões, eu tomarei como base o texto do Contardo na introdução e um capítulo do Contardo sobre o laço conjugal, publicado neste livro de 1994, em que o Contardo Caligares nos traz reflexões, questões para a gente pensar e conteúdos referentes à escuta sobre o amor na clínica. Como que as questões relacionadas ao amor chegam na psicoterapia? Então, o Contardo nos traz. Eu vou lendo os trechinhos para a gente ir comentando sobre eles e pensando nesse processo de escuta clínica sobre as questões amorosas, ok? O Contardo nos diz assim: é difícil encontrar um paciente para quem o laço conjugal não faça parte das razões que, ao seu próprio ver, o levam a consultar um terapeuta. Então, o Contardo começa nos trazendo que o laço conjugal costuma estar entre as razões da busca por terapia. É difícil alguém para quem o laço conjugal não esteja entre as razões. Então, a gente já vai vendo a importância de pensar sobre o amor já nessa questão de ser tão presente na busca por psicoterapia as questões referentes
ao laço conjugal. E o Contardo continua. Quer seja no registro da esperança frustrada, ou naquele da exasperação de quem tem um parceiro, ou então frequente e paradoxalmente de ambos, a modernidade exala uma longa queixa conjugal. Olha que interessante, né? A gente pode pensar singularmente em cada atendimento clínico, como a queixa conjugal costuma atravessar, mas também em termos do momento histórico que nós vivemos. Como vivermos na modernidade, existem fatores que atravessam essa experiência atual de viver na modernidade, em que a queixa conjugal está muito presente. E qual que é essa relação entre a queixa conjugal e a modernidade? Né? O Contardo também nos traz como existem queixas de quem busca um relacionamento, existem queixas de quem vive um relacionamento, existem essas queixas juntas, né? A busca e a experiência vivida. Então, como que a gente pode olhar para isso que é tão frequente a cada atendimento e também na modernidade, pensado de uma forma mais ampla, que é a queixa conjugal? Vamos continuar vendo o que o Contardo nos diz. Ele diz assim: progressivamente, a conjugalidade tornou-se, no mesmo tempo, um valor crucial, ou seja, um componente indispensável de qualquer sonho de felicidade e o lugar de um sofrimento patológico. Então, quando a gente fala da modernidade, né, é muito difícil que alguém apresente motivos para se relacionar, motivos para se casar, motivos para formar uma família que não seja o amor, né? A gente fala do amor no casal, do amor pelos filhos, do amor pelos irmãos, do amor de mãe e pela mãe, de pai e pelo pai. A gente fala bastante do amor como o que motiva, o que origina, o que justifica os nossos laços. Então, existe muito essa compreensão de que o sentido dos laços que nós vivemos está no amor. Então, ao mesmo tempo que na modernidade o amor ganha esse lugar tão central, né? Porque antes poderia dizer, não, o casamento foi por um acordo entre as famílias, com motivos da tradição, com interesses coletivos, com a questão do patrimônio, com um acordo entre diferentes grupos familiares. Não, agora é uma escolha minha, uma escolha individual, motivada pelo que eu sinto, motivada pelo amor. Então, justamente quando o amor vai tomando esse lugar tão central, né, se eu vou me casar ou não, se eu vou ter filhos ou não, se eu vou seguir uma vida em família ou não, se eu vou continuar naquele casamento ou não, o amor se torna esse eixo, se torna esse motivo central das nossas experiências, o amor também se torna um lugar de sofrimento. É o que o Contardo está nos apontando. O amor privilegiado como motivo das nossas escolhas, o amor como central na justificativa das nossas escolhas e, ao mesmo tempo, fonte de sofrimento. Como que a gente se atenta a isso? Ao amor como motivo das escolhas e ao amor como motivo das nossas dificuldades. Como que a gente se atenta a essas questões? O Contardo continua. Ele nos diz assim: o laço conjugal dói, tanto na queixa de quem o realiza, quanto no lamento de quem não consegue. Então, existe uma dor não só em quem sente falta, mas também em quem está vivendo o laço conjugal. Então, existe um fator em comum, que é o laço conjugal dói.
Desmentindo qualquer tentativa, essa dor não acarreta nenhuma solução. Poxa, Contardo, né? A gente imagina que um livro sobre o laço conjugal vai trazer conselhos, vai trazer orientações ou até mesmo exemplos de um laço conjugal feliz, de um laço conjugal bem-sucedido, que deu certo. Não é isso o que o Contardo está nos trazendo. Partindo da psicanálise, o que o Contardo está nos trazendo é que o laço conjugal dói. E o laço conjugal dói e essa dor não acarreta nenhuma solução. Não existe uma fórmula, não existe uma receita para que essa dor não aconteça. E agora? O que a gente faz se não tem como solucionar essa dor? O Contardo continua, ele argumenta assim: não é porque o laço conjugal dói que as pessoas param de tentá-lo. É um mistério, aliás, né? Apesar de serem muito frequentes os relatos sobre sofrimentos associados ao amor, isso não quer dizer que as pessoas param de buscar o amor, param de valorizar o amor, param de tentar laços amorosos. Então, são duas constatações: de que o laço amoroso traz sofrimento e de que o laço amoroso continua a ser buscado, continua a ser tentado, que persiste essa busca e essa valorização do laço amoroso na nossa sociedade. Então, dois eixos para a gente pensar o amor e a clínica hoje: o sofrimento e a busca, né? O sofrimento não interfere para que a busca continue acontecendo. E o Contardo diz também: isto é uma novidade. Ele não doeu sempre desta maneira. Ele dói só a partir do momento no qual se tratou de inventar um laço conjugal que se decidisse por amor e desejo. Olha só, o Contardo está historicizando, né? Não é algo ali, sempre foi assim e sempre será. Não. Justamente quando o amor se torna esse grande motivo das nossas decisões, é quando ele passa a doer mais. Justamente quando a gente passa a justificar as nossas escolhas e os nossos laços pelo amor, é quando ele passa a doer mais. Ou seja, aqui o Contardo está mais uma vez resgatando essa próxima e íntima relação entre amor e modernidade. É na modernidade, é nas nossas sociedades modernas que os casamentos e a formação das famílias passam a ser explicados, motivados e justificados pelo amor. E é nesse momento em que o amor tem um lugar tão central e tão importante que ele também passa a ser associado a mais sofrimentos. E o Contardo continua: por que dói tanto? É uma questão interessante, pois temos a impressão de que escolhemos um parceiro por amor e desejo. E por que não dá certo? Aí o Contardo está apertando ali no calo, né? No sentido, poxa, uma coisa era eu sofrer em um casamento que eu não pude escolher. Eu sofri em um casamento que foi minha família que decidiu, foi um acordo de famílias que decidiu, em um casamento que era uma expectativa social, da tradição que eu casasse. Então, o motivo do casamento eram as famílias, era a tradição, era financeiro. E uma coisa é eu sofrer por algo que eu não tive como escolher. E agora? É um casamento que eu desejei, é um casamento que eu escolhi, é um casamento que foi o amor que eu senti por essa pessoa que me aproximou dela, que nós nos envolvemos, que nós decidimos estar juntos. Como que algo que eu tanto desejei, que eu sonhei, que eu escolhi, pode trazer esse sofrimento?
É angustiante mesmo pensar, né, que quando era uma obrigação, uma expectativa, uma imposição externa, o casamento era de uma forma. Agora que é uma escolha motivada pelo amor e pelo desejo, tem os sofrimentos aí. Como que a gente lida então com essas questões do amor hoje, do amor na modernidade? O Contardo ele continua, ele vai falar então sobre o laço conjugal. O drama é que desde que o amor e o desejo estão no quadro do laço conjugal, nós viramos intolerantes ao fato de que eles não se realizam perfeitamente. Somos intolerantes à imperfeição do laço conjugal e essa intolerância dói muito mais do que a própria impossibilidade. Olha que interessante, gente. O Contardo nos traz a questão da impossibilidade, da imperfeição e da intolerância. Então, no slide anterior, nós estávamos falando dessa questão. Poxa, esse relacionamento fui eu que escolhi. É um relacionamento que eu desejei, que eu sonhei. É um relacionamento que eu decidi porque eu amo. E por que eu não estou feliz? E por que esse relacionamento tem dificuldades? Por que esse relacionamento tem frustrações? Se fui eu quem decidi de acordo com os meus sentimentos, né? E aí o Contardo nos traz, quando a gente segue os nossos sentimentos e quando a gente segue os nossos desejos, a gente acaba com uma expectativa muito grande e muito idealizada de perfeição. A gente chega no relacionamento esperando muito desse relacionamento. A gente idealiza muito a felicidade que o relacionamento pode nos dar. E é verdade que nós podemos ter momentos felizes e que nós podemos ter experiências boas naquele relacionamento. A questão é que a gente espera a perfeição, uma felicidade perfeita, uma felicidade completa. E nisso vai tendo uma intolerância à frustração. Quando essa expectativa de felicidade total e completa se frustra, a gente não acha que pode ter alguma coisa ali na expectativa. A gente começa a perguntar o que é que está errado no relacionamento, no sentimento, no amor, na escolha amorosa. Então eu espero demais do meu relacionamento amoroso e quando essa expectativa se frustra, eu fico me perguntando o que está errado no relacionamento amoroso, no amor que eu estou sentindo, na escolha amorosa. E aí o Contardo nos convida a pensar o quanto tem sido muito custosa essa nossa expectativa de perfeição, de que um casal se realize perfeitamente, de que haja uma felicidade perfeita, de que haja uma felicidade completa. E ele chega a dizer, vou repetir essa última frase, somos intolerantes à imperfeição do laço conjugal. E esta intolerância dói muito mais do que a própria impossibilidade. Então, a perfeição é impossível. Só que não é o fato de a perfeição ser impossível que dói tanto. O que dói tanto é a intolerância que nós temos a essa frustração. Olha só como é interessante esse movimento. Quando a gente escuta a queixa conjugal das pessoas frustradas, sofrendo por haver essa dificuldade numa realização perfeita do amor, perfeita do casal, a questão está nesses ideais, nessas expectativas de perfeição dirigidas ao casal. Então, para que a gente faça a escuta da conjugalidade, para nós da psicologia atuarmos com casais, é muito importante a gente se voltar para essas expectativas.
para como essas expectativas são atravessadas por ideais de completude, ideais de felicidade total, ideais de perfeição, e ir trabalhando essa intolerância à imperfeição, para voltar as experiências e os desejos para o possível, né? Para que o nosso olhar e a nossa escuta levem em conta o possível e não esse peso tão esmagador dos ideais. E o Contardo, então, ele nos conta um pouco de como que a psicologia pode contribuir. Existe, então, essa expectativa de que quando eu procuro uma psicóloga, quando eu procuro um psicólogo, a pessoa ela vai me mostrar o caminho, vai me orientar para que eu possa ser mais feliz no meu relacionamento conjugal, para que o casal possa dar mais certo, para que a gente encontre soluções para uma maior felicidade em casal. Então tem muito essa expectativa de que vai ser mostrado um caminho, apontado que direção deve ser seguida, orientações de melhora daquele casal, né? Existe em direção a nós da psicologia uma expectativa de que a gente traga soluções, de que a gente traga receitas amorosas, de que a gente tenha uma espécie de fórmula sobre como o casal pode ser feliz. E aí o Contardo vai discutir sobre isso. Ele nos diz assim: a maior contribuição é de permitir que as dores conjugais, que geralmente encontram patéticas sugestões de arranjos acrobáticos, ou então interpretações sociológicas comportamentais que, por sua vez, autorizam conselhos práticos sem efeitos, comecem a ser pensadas como de alguma forma inevitável em nossa cultura. Então, ao invés de a gente correr e pensar que conselho que eu posso dar, que receita de como ser feliz no amor passo a passo, que fórmula do casal feliz, não. Como que eu posso olhar para dores conjugais como algo que faz parte do momento em que vivemos? As dores conjugais como inevitáveis na nossa cultura. É isso que o Contardo nos convida a pensar, sobre as dores conjugais como inevitáveis na nossa cultura. E ele continua: isso não é um consolo, convenhamos, né? Se a pessoa está esperando de nós uma direção, uma orientação sobre como dar certo, dizer que as dores são inevitáveis não é um consolo. Mas, de fato, a psicanálise ela não está lá para colocar soluções para eliminar o sofrimento. Ela tá para que a gente possa entrar em contato com a experiência humana como ela é vivida, para que a gente possa entrar em contato com o sofrimento humano, como ele acontece e como ele pode ser elaborado, ressignificado e transformado, mas não resolvido, eliminado, acabado, solucionado. Então não é um consolo perceber que a dor conjugal é inevitável, mas é uma contribuição possível para nós. Vamos partir desse reconhecimento, dessa compreensão de que a dor conjugal é inevitável. E o Contardo continua: a não ser, como sugerido por vários autores, que em vez de procurar a receita da suma felicidade conjugal, aprendamos a desistir um pouco dessa exigência louca. Então não é um consolo, mas pode suavizar, amenizar o quanto isso nos transtorna e nos perturba, se ao invés da gente ficar procurando essa receita, a gente aprenda a desistir um pouco dessa exigência louca. Então a psicologia, ela não vai contribuir dando uma receita da felicidade conjugal. A psicologia pode contribuir ajudando a gente a desistir de procurar e desistir de acreditar que exista essa receita.
que exista a fórmula da felicidade completa, que exista um jeito de ser totalmente, completamente, perfeitamente feliz no amor. A psicologia, a psicanálise, então, nos ajudam a desistir desses ideais que acabam massacrando as experiências como acontecem, massacrando as experiências possíveis. Então, diante das experiências conjugais, a psicologia não dará receitas do amor feliz, total, completo e perfeito. A psicologia vai contribuir nos levando a suavizar, a amenizar o peso tão grande desses ideais impossíveis, a lidar com essa intolerância à imperfeição e a ter um reconhecimento maior de como as experiências amorosas acontecem, como as experiências amorosas são vividas, como as experiências amorosas são possíveis. Ao invés de prometer receitas, aliviar essa exigência que faz sofrer de que haveria uma receita de felicidade total. Bem interessante esse olhar para o laço conjugal e para as exigências de felicidade sem limites que acabam nos acompanhando. Ideais de felicidade que não só não trazem felicidade, como acabam potencializando alguns sofrimentos, né? Então vamos seguir. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o amor. Como é que nós entendemos o amor hoje?